Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, João, está aqui com a gente. E boa tarde também, Felipe. Boa tarde, ouvintes. Você que está nos ouvindo hoje e não nos acompanhou ontem, é o Felipe Rodrigues, que nos acompanha. Ele é um cientista de dados, atua na BBI Solutions, que é uma empresa de inteligência de negócios, uma empresa que atua com inteligência para negócios no segmento de publicidade, principalmente, e que te utiliza de ferramentas de Big Data, com ferramentas de inteligência artificial, e tanto a atuação dele como da empresa são características de oportunidades que vêm aí da chamada era pós-digital. E ontem nós fizemos um desafio ao Felipe, de que hoje ele nos ajudaria a entender um pouco qual é o impacto da era pós-digital na vida das pessoas, principalmente qual o impacto que a era pós-digital trará e, na verdade, já está trazendo com relação a profissões que desaparecem e algumas profissões que surgem, negócios que desaparecem, negócios que surgem. Felipe, essa missão hoje é sua, de nos ajudar a entender isso. Eu imagino, Serginho, que os nossos ouvintes nesse momento estão perguntando, como a gente também aqui, o que é a era pós-digital. Eu achei que a gente estava bem na era, entrando na era digital, e agora a gente já está na era pós. Passou tão rápido que eu nem vi. É por isso que tem que trazer esses nerds, né? Que nem o Felipe, que sabe tudo. Obrigado, Felipe, pela sua presença. Agradeço. E eu me sinto um analfabete. Uma vantagem da era pós-digital é que a informação, todo o contato que você tem online, ele se tornou tão natural que até os analfabetes acabam que são pessoas totalmente envolvidas aí com a era pós-digital e acabam nem sabendo. Ok. A era pós-digital, assim, quando você começa a pesquisar, tem várias definições muito claras, mas para explicar um pouco para o ouvinte, assim, de forma bem fácil de entender, bem fácil de compreender, a era pós-digital vem acontecendo agora quando está tudo conectado. Né? A era digital era na época que estava tudo se conectando, quando começavam a utilizar computador para tudo, querer colocar computador transformar o computador realmente num assistente pessoal, mas agora existe uma conexão entre todas essas informações. Então você tem ali um celular que controla, tem vários automóveis que já saem, a chave do carro é um aplicativo de celular, tem várias casas que você consegue controlar tudo pelo celular. Eu estou me prendendo no detalhe do celular porque é algo que está na mão do ouvinte agora. Mas essa correlação, essa integração entre todas as partes mecânicas, carro, casa, com o que você precisa fazer, tudo isso é agrupado e controlado por computadores. Então é uma forma um pouco mais fácil do ouvinte entender e também do ouvinte perceber que ele já faz parte. Porque Certo. Os nossos ouvintes se identificaram com alguma dessas características aí, já viram? Quando a minha sogra me manda uma mensagem de WhatsApp, é um sintoma da era pós-digital, né? Isso aí eu não posso falar muito, mas sim, faz parte do sintoma da era pós-digital. Dona Maria, um abraço, Dona Maria. Alguns amigos meus até falam assim, né? Nossa, dando uma mãozinha aí. O WhatsApp podia ser proibido para algumas categorias da família ali, né? Para tia, para avó mais velha, tinha que ser proibido. É engraçado. Mas isso é uma prova que até eles já fazem parte. Então, estão se integrando, ou gostam, ouvem uma música, procuram ali algum cantor antigo, já consegue achar ali no próprio celular. Então, isso faz parte da era pós-digital e que ela seja bem-vinda aí. Ela tem ajudado muita gente. Muito bom. Agora, quais são os desafios da era pós-digital? Então, assim, do seu ponto de vista profissional, qual o impacto que a era pós-digital terá sobre empregos, carreiras? Vamos voltar um pouquinho no tempo, então. Vamos falar um pouquinho sobre aquele ferreiro que era especializado em fazer ferradura. Ok. Ali na época, um pouquinho depois da época medieval, até na própria época medieval. Se
trabalho de ferradura tivesse que ser perpetuado, o que a gente ia fazer com as ferraduras hoje? Naturalmente as coisas Pendurar vão nas evoluir. paredes. assim, Ia né? virar Decorativa. quadro, ia virar coisa Decoração, decorativa. tal. Então, pensa que o trabalho que você faz, ele, por mais que seja longo, a maioria desses trabalhos, ou da definição que você faz, por exemplo, o ferreiro que é especializado em fazer ferradura, isso em algum momento vai ter um fim. Tá. Você pensa, por exemplo, um outro caso, tem uma empresa americana chamada Tiffany. Ela não morreu, ela virou uma empresa de joalheria, mas se você for procurar lá nos primórdios, a Tiffany fazia espada para a guerra. Olha só. Então, assim, ou a empresa ela vai melhorando, ela vai evoluindo, Se reinventando. ou o trabalho acaba Ela morrendo. sucumbe, Pensa aham. isso, a Tiffany fazendo espada até hoje. Quem vai para uma guerra com espada hoje em dia? Você Não sabe tem. que eu agora, essa semana, eu estava assistindo um vídeo que assim, é uma retrospectiva da NBA, das maiores enterradas. Assim, tal. E assim, eles pegaram uns 20 anos de enterrada. Assim, o Michael Jordan era jovenzinho, né, e tal. Sim. E uma coisa que me chamou a atenção é que numa das imagens a câmera estava aberta e era o Jordan mesmo, ele corre para fazer a enterrada. E aí eu vi assim na arquibancada inteira, parecia um céu assim com luzes piscando. Eram uns flashes. É verdade. Eram uns flashes de câmeras Fotografando aquele fotográficas. momento para poder congelar. Congelar e que depois o cara pegava, levava o filme Pra para revelar. revelar, Isso. para ver se tinha dado certo ou não. Aí tá queima certo? a melhor foto, A melhor foto e tal. Ou a que você achava que era a melhor foto. né? E isso desapareceu, né? Sim, desapareceu. Mas, então, a gente voltou no tempo, a gente entendeu que, na verdade, esses trabalhos, esses produtos, eles acabam tendo um ciclo de vida. E a era pós-digital, ela tá aí para melhorar vários desses aspectos, né? Tem algumas empresas, eu vou falar duas empresas muito claras aqui. Uma empresa que transformou o seu carro particular num táxi. Uhum. Ela veio para o mercado, ela Aqui a chegou... gente pode falar o nome, não tem problema. Pode falar? Tá certo? O Pode Uber. falar, O Uber, certo? então, Exato. tá Uber falado. e tal, né? Ela chegou para o mercado e chegou devastando aí um mercado totalmente institucionalizado que tinha, que era o transporte público. Teve gente que ficou louca, teve gente que entendeu que é evolução. Uhum. Mas por que tudo isso funcionou? Funcionou porque existe um aplicativo que já faz parte desse conceito pós-digital, que te entrega um motorista particular para te fazer um trajeto no menor tempo possível, com o menor custo possível e tudo controlado de forma dinâmica. Não tem caderneta, você não tem que assinar cheque, você não tem que passar cartão, você não tem que fazer nada. Você entra no carro, anda, sai naturalmente, fez parte, ajudou um pouquinho mais a era pós-digital. Cada Uber que você pega, você está ajudando a era pós-digital. Hoje você tem também nessa linha, em função dessa conexão digital, por exemplo, você consegue ter alternativa de hospedagem em qualquer lugar do mundo, sem necessariamente passar por aquele processo de agência de viagem, hotel, etc. E né? pagando muito menos. que é Pagando uma muito vantagem. menos. né? Isso ajuda a gente a entender um pouquinho sobre o que é uma inteligência coletiva, que é esse conceito. Eu paguei por algo, esse algo ele fica ocioso durante um tempo, porque eu não alugo isso, porque eu tenho que pagar para uma empresa que vive disso, sendo que eu posso pagar para uma outra pessoa que tem, nesse caso, apartamento. Okay. Tem vários já aplicativos que fazem isso e são muito bons. Eu já utilizei para algumas viagens que eu fiz e sempre fui muito bem recebido, foi uma experiência muito boa para mim. E a era pós-digital também, ela, na verdade, também coloca a minha avaliação daquele serviço em destaque. Que é a inteligência coletiva. Isso. Você, naturalmente, os ruins se excluem. Porque todo mundo vira uma comunidade, vira uma comunidade próxima. Vamos usar um exemplo. Serginho, você tem 2 apartamentos aqui em São Paulo, você não consegue alugar um apartamento, mas você consegue entregar esse apartamento para um aluguel provisório de 2, 3 dias através de um aplicativo desse. Se você fizer algo que saia dos princípios de uma boa correlação com o seu hóspede ou com a empresa que faz todo esse controle, eu digo para você, Serginho, não vai ter segunda chance. Tá? Ok. Você perdeu, não dá mais. A avaliação é dura e é diária. Tá. E é um negócio que ajudou, porque antigamente você às vezes era mal recebido, acabava até às vezes sendo maltratado em algum hotel, algum outro. E não tinha para quem reclamar, você não se sentia exercendo o direito de penalizar aquela empresa por isso. Hoje em dia, com esse tipo de aplicativo,
fica mais Fica mais fácil. fácil, E você tem mais naturalmente voz. tudo evolui, porque É. você também tem que ser uma pessoa melhor, porque senão você também é excluído desse grupo. Em geral, são altamente competitivos, né? São. Eu recentemente agora fiz uma Extremamente. viagem para Washington, a convite de uma empresa, juntamente com um amigo que estava na Finlândia. Eu fui do Brasil para Washington, ele foi da Finlândia para Washington. E nós ficamos ali 3 dias reunidos naquela empresa, fomos a convite, a hospedagem, o hotel, tudo foi providenciado pela própria empresa. Depois eu retornei ao Brasil, tinha compromisso ao Brasil, mas esse amigo resolveu ficar mais alguns dias ali naquela região. Só que ele não ficou no hotel, ele ficou num desses serviços em que você loca um imóvel, um apartamento, ou um quarto, etc., através do aplicativo. E ele ficou muito bem hospedado, ele me mandou as fotos dali e pagando 1/3 praticamente do que a gente pagou ali por aquele apartamento. Mas, Felipe, eu queria voltar nesse conceito, trabalhando, explorando aqui um impacto, porque, veja, quando a gente se refere a esse aplicativo, né, que criou aí esse sistema de transporte compartilhado, tá, o Uber, por exemplo, ele emergiu como uma imensa oportunidade também no Brasil, num momento de crise, né, gerando uma massa enorme de oportunidade de trabalho. Eu sempre que posso, prefiro usar um veículo com alguém dirigindo, porque do que usar o meu próprio veículo, porque enquanto alguém dirige para mim, eu ganho aquele tempo e trabalho, né? E sempre uso esse serviço, né? E normalmente eu pergunto ali para um indivíduo, né? E aí, há quanto tempo você está e tal, enfim e tal. E uma imensa massa me conta que, olha, perdi meu emprego, vim para cá, perdi meu emprego, vim para cá. Então, ou é o meu segundo emprego, eu trabalho até 3 horas no exato, trabalho. exato. Claro. Então, veja, gerou uma oportunidade de emprego, não é? Então, que empregos, que oportunidades você vê emergindo, né, de outros que podem surgir? Por exemplo, o cientista de dados é uma profissão nova e imagino que hoje é mosca branca, branca no mercado hoje, não é? O cientista de dados, ele veio de uma... ele traz formação de 2 grandes faculdades aí que claro, tem várias características extras, mas assim, 2 grandes, que é o entendimento técnico de banco de dados, enfim, toda a tecnologia, e um pouquinho de noções de matemática e estatística. Então, ele foi um agrupamento dessas 2 características num profissional que ele é capaz de juntar o poder de ler os dados através da tecnologia e entender esses dados utilizando esses métodos, que são métodos que fazem parte aí do mundo da estatística, do mundo da matemática e por aí vai. Mas esse é o profissional que você está falando especificamente do cientista de dados, mas os produtos que são gerados por esse tipo de informação são diversos. Por exemplo, tem o motorista do Uber que vai se beneficiar disso, tem o dono do apartamento que às vezes tem 1, 2, 3 apartamentos que está parado, ele começa a se beneficiar desse tipo de informação. Então, ou tem um apartamento grande demais e tem um quarto lá que tá ele sobrando. quer... Então, não é? num primeiro momento, tem esses profissionais que são os profissionais que, vamos colocar assim, são os profissionais que acabam dirigindo essas grandes máquinas, esses grandes softwares que fazem parte desse universo, mas acaba que todo mundo que está disposto a mudar e que entende que o trabalho dele talvez esteja chegando no final de um ciclo, que é um trabalho que está se tornando extinto, ele acaba entendendo que é uma mudança, uma oportunidade também para ele criar alguma coisa nova, muitas vezes mais rentáveis. Eu tenho lido algumas informações de muitas pessoas que acabaram se aproveitando dessas novas capacidades tecnológicas e aprimoraram seu negócio, melhoraram seu negócio e não ficaram para trás, ou não ficaram defasados em relação ao outro, que infelizmente isso significa, aqui no Brasil, significa falência, né? Porque esse uso de dados ele pode ser personificado para o segmento da pessoa. Para cada negócio, Porque ela que está enxergando algo que outros não estão enxergando. Que outros não estão enxergando. Exatamente, Serginho, você começa a utilizar isso como ferramentas, são pequenas ferramentas que acabam melhorando o seu negócio. Ok. E você fala, mas para o meu negócio não tem nada, meu negócio cada vez está surgindo menos vaga, meu negócio está definhando. Então, amigo, eu vou te falar um negócio. Talvez você tenha que olhar para o seu negócio e entender que talvez o seu trabalho ou o seu principal objeto de trabalho seja um desses que estejam no ciclo natural, que esteja numa situação de finalizar. Talvez não exista mais. E é o momento de você ler, pesquisar e
talvez arranjar uma nova oportunidade a partir disso. A gente vai, no próximo bloco, que vai ser amanhã, a gente vai entrar um pouco mais fundo, né? Porque tem algumas carreiras que, de fato, elas estão desaparecendo, né? Em função da chegada aí da era pós-digital, a inteligência artificial, mas tem outras, né? Além da ciência de dados, que tem outras profissões que estão chegando, né? Então, Só para complementar, essa última, se fosse, então, quais são as profissões? Hoje em dia, a pesquisa por profissionais, a maior defasagem, o que mais está faltando, assim, não existe formação em cientista de dados. Existem existem cursos de ciência de dados, mas o profissional que está sendo pesquisado hoje para trabalhar nessa área é o estatístico, é o matemático. São profissões que já estão há tempos no mercado que faziam outras coisas. Tá. É o engenheiro, que às vezes saiu lá da indústria de São Bernardo porque entrou numa crise e virou cientista de dados aqui na frente. Por quê? Porque ele é um cara que tem um conhecimento de raciocínio, sabe muito bem aplicar fórmula, sabe muito bem como trabalhar números, utiliza toda essa capacidade que ele tem, só muda o objeto. Não é mais uma prancheta de engenharia, é uma massa de dados, mas ele vai acabar trabalhando. Para migrar a carreira é um caminho curto. É um caminho curto. Então, aí se você que está nos ouvindo, tem aí, você mesmo, ou tem aí um esposo, ou um familiar, um filho, que está em busca de uma nova oportunidade, e você vê que aquela pessoa que está sempre olhando tudo, interpretando e dando um certo sentido, e fazendo contas e... Manda currículo para mim. Ótimo. Opa. Olha aí. Pode mandar lá para BBI Solutions, bbi.solutions, né? bbi.solutions. Lá tem meio de contato. Tal. Então pode mandar para lá. Se você tem essa pessoa, olha, tá aí um caminho, né, de uma oportunidade, de uma carreira que paga bem. Se vocês verem os carrões que tem estacionados lá na frente da BBI. É outro papo, né? Tudo cliente, tudo cliente. Tem Prolabore, né? Amém, Muito bom. que assim seja. Amém. Bom, amanhã então, Felipe de volta aqui conosco, Felipe? Isso, claro, toda semana. Maravilha, obrigado. Obrigado, Gerson. Obrigado você que acompanhou até agora essa entrevista maravilhosa com Felipe Rodrigues, da BBI Solutions, trazendo para você que é empreendedor e também que quer enxergar não só no seu nicho de negócio como a tecnologia pode empoderá-lo, não é? E exponenciá-lo, mas também você que está com uma carreira, de repente, comprometida e pode migrar sua carreira para ser um cientista de dados também, por que não? Que Deus abençoe, que tudo isso seja uma bênção para a sua vida. Amanhã a gente volta com o Felipe aqui e a programação segue aqui na Dori FM.